Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 14. Veja se tem alguém sem Bíblia aí próximo. Se achegue mais perto dela para que você possa acompanhar. Ou na verdade eu acho que está aqui atrás já, né? Então você que está sem Bíblia pode acompanhar também no telão com a gente. Capítulo 9, versículo 14 diz assim: Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, pontual, atual. Ela vai e opera aquilo que, ó Deus, nós na nossa limitação não podemos fazer. A tua palavra, ó Deus, por meio da influência do Espírito, tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para despertar, tem poder para conscientizar, ó Deus, e esclarecer o pecador de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que leva ao Pai. Então, eis-nos aqui, rendidos diante dela e totalmente sensíveis ao teu Espírito. Conduza-nos, Espírito Santo, dentro do entendimento daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Temos sede e fome de Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Queridos, durante todo o mês de janeiro nós estamos com a temática de uma série de mensagens com o tema essência. E buscando o coração do Senhor em oração. Na verdade, essa palavra tem queimado meu coração desde segunda-feira que nós tivemos a oração pela manhã. E o Senhor falou algumas coisas com a gente que estava ali presente. E eu gostaria de impartir do coração com a igreja. Você está com fome de ouvir as palavras do Senhor? Amém, queridos? O episódio de hoje, da série de mensagens que nós estamos tendo sobre essência. O episódio de hoje é: no calor do novo, ouse mergulhar na essência. No calor do novo, ouse mergulhar na essência. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde, na verdade, o mundo foi chocado por uma doença. E o calor ainda dessa pandemia, né, está ainda nos cercando. Mas graças a Deus de uma forma mais branda, sem muita, como eu posso dizer, percas, né? Graças a Deus, devido à vacina, tem sido mais leve. Mas a pandemia veio como um choque global, fazendo com que o mundo parasse, e agora no seu retorno ele nos desafia e nos confronta a recomeçar. Mas dentro desse recomeçar, nós
temos um novo desafio, que é pegar tudo aquilo que nós já fazíamos, mas agora trazer uma nova roupagem no quesito movimentação, até mesmo no quesito conceito. Muitas áreas tiveram um choque de mudança, porque aqueles que não se colocaram à disposição da mudança desse novo tempo, acabaram falindo, se perdendo no meio do caminho. Eu falo não só no âmbito espiritual, amém, queridos? No âmbito geral. E a igreja em si também foi chacoalhada nesses dias. E quando falamos também dentro da realidade espiritual, nós também fomos confrontados e estamos sendo confrontados a viver o novo de novo, a experimentarmos do novo, a sermos experimentados do novo de Deus. Porque a Bíblia nos afirma que aquele que anda com Cristo anda em novidade de vida. Então, aquele que ousa caminhar com Jesus diariamente é impactado pela novidade que todos os dias Ele revela, por meio da presença dEle e da palavra dEle. E aqueles que não se ateram a isso, estão perdidos dentro de si e até mesmo de Deus. Então nós estamos no calor do novo, mas no calor do novo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser tomados da ousadia de mergulhar na essência. O velho novo de novo, o Senhor fazendo novo tudo de novo. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos tentar entender. Nós falamos e cantamos sobre o fogo, nós pregamos sobre o fogo de Deus, por exemplo. Mas mais do que cantar, mais do que falar e pregar sobre o fogo de Deus, nós precisamos estar envolvidos com o fogo de Deus. Muitos ouvem, cantam e até declaram sobre o fogo, mas não se envolve com o fogo. Mas como diz os antigos, quando falavam para as crianças, diziam o quê? Ó, meu filho, com fogo não se brinca. E é uma revelação isso, porque com o fogo não se brinca. Nós não brincamos com o fogo de Deus. Nós precisamos nos envolver com o fogo e sermos então purificados pelo fogo. Porque como diz Pedro, a nossa fé, ela é como o ouro, que passando pelo fogo é apurado em si, então tira as suas impurezas, então há um perfeito brilho daquele ouro, provando então o que? Aquele ouro. E ele faz esse retrato e essa ilustração com a nossa fé, que a nossa fé precisa passar pelo fogo de Deus. Ela é provada para que a cada dia as impurezas possam sair e a cada dia o brilho da glória de Deus ganhar forma. Aleluia. E outra coisa, não sei se já teve a experiência de jogar algum objeto no fogo. Aquele objeto, quando é lançado no fogo, primeiro ele é deformado e depois ele ganha uma nova forma. Então o se envolver com o fogo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, vai fazer com que você fique, na verdade, deformado dentro do teu conceito, da sua conduta, ao ponto de formar um novo conceito, uma nova conduta, e direcionar a tua vida para andar segundo o fogo dele. Em Apocalipse fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Aleluia, queridos. Então, mais do que cantar sobre o fogo, mais do que falar sobre o fogo, nós precisamos nos envolver com o fogo e tomarmos consciência do fogo, do Espírito Santo, que Jesus liberou sobre aquele que crê. Amém, queridos? E quando falamos desse calor do novo, fala de algo, o calor fala de algo que aquece. Hoje nós estamos aquecidos, né, querido? Misericórdia, o que é isso? E o calor, ele te incomoda, não é verdade? Te incomoda, você soa, você fica inquieto, não é verdade?
Parece que não tem você senta, você quer levantar, você levanta, você quer sentar. É uma loucura o calor, né? Gera uma inquietação. E você só é saciado debaixo do chuveiro ou quando você mergulha numa piscina. E o novo de Deus tem a ver com isso. Ele te aquece de tal forma que ele te tira da tua zona de conforto. Porque a tendência da rotina de todo aquele que é cristão, ou também que não é cristão, é ser assaltado pela rotina. A rotina então vira costume, e o costume então nos acomoda. E o calor ele vem para nos tirar desse lugar, para mexer com a nossa rotina, para tirar a gente do nosso costume, do nosso comodismo, para que então sejamos desafiados a entrar nesse novo de Deus, a nos envolver com esse novo de Deus, mergulhando na essência daquilo que é a nossa existência. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para nos relacionar com o Senhor, e isso tem a ver com a nossa essência, é o sacerdócio. Aleluia, queridos. Na mentalidade antiga, você precisava de alguém que fosse buscar o Senhor por você. Agora em Cristo, o sumo sacerdote, Ele fez de nós reis e sacerdotes, a fim de que possamos ter livre acesso ao coração de Deus. Eu não preciso de alguém que me leve, eu tenho livre acesso, porque Jesus é aquele que me leva. Aleluia, queridos. E eu creio que dentro desse novo, o Senhor está nos impulsionando a sermos tomados de ousadia, para mergulharmos de volta na essência. Quantas pessoas um dia já conheceram Jesus, e no começo da sua caminhada, os olhos brilhavam tanto ao ponto de incomodar aqueles que estavam à volta, ao ponto de querer entender o que estava acontecendo. Todo novo de Deus é o homem se voltando para Deus. Vocês estão comigo, queridos? Todo novo de Deus é o homem se voltando para Deus. Então o Senhor está nos trazendo de volta, para restaurar o brilho do nosso olhar, o fogo no nosso coração, a luz na nossa cabeça, para sermos mudados na nossa mentalidade. Por isso que Romanos 12 fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Renovo tem a ver com um novo de novo, confrontando a mente. Aleluia, queridos. Isso é necessário diariamente. E quando nós vamos para esse texto, aqui nós vemos que dentro da jornada de Jesus acontece essa passagem. E aqui os discípulos de João chamam Jesus e diz assim: Jesus, o negócio é o seguinte, nós jejuamos, os fariseus estão jejuando, vivem jejuando, muitas vezes. E por que os teus discípulos não jejuam? Aí então Jesus fala assim: pode por acaso os amigos do noivo estarem de luto enquanto o noivo ainda está no meio deles? Aí Jesus diz assim: chegará o tempo em que eles jejuarão. Aí então Jesus ele diz o seguinte: não tem como pôr pedaço de pano novo para remendar uma coisa velha, porque na hora que tenta fazer a emenda, o rasgo é maior. Ou seja, não tem como colocar algo novo em algo velho, porque vai romper. Não, o velho não suporta o novo. Aleluia. Assim é o velho homem, o nosso velho homem, que antes era entregue aos seus prazeres e desejos. Não adianta nós querermos colocar aquilo que é o novo de Deus, que é Cristo, dentro de uma conduta que continua do velho homem, porque o velho homem vai ser rasgado, ele não vai suportar, e Deus não quer isso. Ele quer fazer novo, tudo de novo. Por isso que Paulo, para a igreja de Coríntios, fala o que, queridos? Ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então
O novo de Deus, que é Cristo, não tem como, queridos, ser costurado na roupagem velha nossa, de conduta errada, e que desagrada a Deus. Porque aqueles que vivem dessa forma, divididos entre o velho e o novo homem, estão se rasgando ainda mais, estão se deteriorando ainda mais. Então não dá para ficar flertando com o velho. Ou você entra para o novo e vive o novo, ou você na verdade vai achar que está no velho, desfrutando partes do novo. E Deus não quer que você seja um iludido, Ele quer que você seja um esclarecido. Ele quer matar teu velho homem na cruz, para que você receba da nova vida que Cristo tem, o ressurreto. Aleluia. Então fala para a pessoa do seu lado: cuidado, cuidado, não seja iludido não. O velho não se mistura com o novo, e nem o novo com o velho. Amém, queridos? E aí ele vai além, ele diz assim, ó: odres, Deus tem um vinho novo, mas não ponha esse vinho novo em odres velhos, porque se assim fizer, ambos vão se perder. Mas se ponha vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem. Aleluia. E sabe o que é interessante? Que a palavra original para odre velho é ascospalaios. Ascospalaios no grego significa algo muito usado. Então não tem como o vinho novo ser colocado em odre velho, porque ele já foi muito usado. E tem muitas pessoas que são já velhas na caminhada da fé, e já foram tanto usados, e literalmente foram, porque não são mais. Foram muito usados, e se acostumaram, ao ponto de se deixar virar velho, ao ponto de não mais fazer novo de novo todos os dias, para que a porção fresca do Espírito nunca deixe de ser derramada. Odre velho fala de algo que foi muito usado. Deus tem me chocado nesses dias. Deus tem me confrontado nesses dias. Porque muitas vezes nós nos encontramos como uma igreja que fala daquilo que é antigo, ou aquilo que aconteceu, e pouco falamos daquilo que está acontecendo. Mas o Senhor, no calor do novo, está chamando os ousados para voltar a mergulhar na essência e voltar a ver o que em Cristo está acessível para nós. Aleluia. Para você entender um pouco mais, 2 Reis fala da história de Eliseu com seu servo Geazi, a mulher de Sunem, a mulher sunamita. Quem não conhece a história, eu vou fazer um pano de fundo. Não vamos ler, vou passar pela história para que você preste atenção e veja o que Deus quer falar com a gente. Vocês estão comigo, amém? Fala amém, porque senão eu vou achar que você está dormindo de olho aberto, o calor está grande, vou achar que você está dormindo de olho aberto, amém, queridos? 2 Reis fala dessa história. Elias, para você entender, era discipulador de Eliseu. Elias fez prodígios e sinais na terra. Pensa num homem que falava e Deus assinava e fazia acontecer. Ele fez descer fogo do céu, ele fez parar de chover durante um tempo e voltar a chover. Ele foi um instrumento na mão de Deus. Mas Elias, ele só teve a experiência da vida para a morte, não da morte para a vida. Entenderam? Quando desceu o fogo e queimou o holocausto, e aqueles 400 profetas de Baal viram isso, a Bíblia fala que Elias matou todos esses profetas, faca na caveira.
ele passou a faca, passou a espada em todos aqueles homens que adoravam outros deuses. E Eliseu viu isso. E Eliseu só tinha experiência também da vida para a morte, nunca da morte para a vida. E Elias ele era tão querido pelo Senhor, tão próximo de Deus, que ele foi arrebatado, ele nem morreu. Deus tomou ele para si. E antes dele ser tomado por Deus, Deus havia falado que era para ele ungir Eliseu como profeta. E perguntou para Eliseu o que ele queria. Ele disse que queria porção dobrada do Espírito de Elias. Vocês estão comigo? Então, se Elias fez 7 sinais, Eliseu faria 14. E então assim aconteceu, Elias foi arrebatado, então o cajado e o manto de Elias ficou com Eliseu. E então chegamos na passagem dele com a mulher sunamita. A Bíblia diz que Eliseu passava com Geazi por ali, e ela sempre com o marido insistia para que eles entrassem e comessem com eles. Até que um dia a mulher falou para o marido o seguinte: vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos construir um quartinho para ele no segundo andar da casa, e ali quando ele tiver de passagem ele descansa com o seu servo. E assim aconteceu. E então aquele homem Eliseu, junto com o seu servo Geazi, pergunta para ele o seguinte: Geazi, o que falta para essa mulher e para esse homem? Aí o servo disse: vejo que eles não têm filhos, e o homem já é avançado de idade. Ele disse então, ok. Ele chama a mulher e o homem diz: daqui 9 meses você terá um filho. E assim aconteceu. Aquela mulher não podia ter filho, agora ela debaixo de uma palavra de Deus, ela ficou grávida. E depois então de 9 meses nasce a criança. Então Eliseu continua fazendo o seu ministério, e depois de 9 anos, a Bíblia diz que esse menino tinha 9 anos, estava na lavoura com o pai, e sente uma dor forte de cabeça, e ele então volta para casa, e então ele chega em casa morto, e então a mulher pega o filho, coloca ele na cama do profeta, no quartinho onde o profeta ficava, na cama dele, e ela então deixa o filho morto, e ela pede para o marido, fala para os servos arrumar a jumenta, porque eu quero ter com Eliseu. E aí o marido pergunta: vai tudo bem? E aquela mulher diz: vai tudo bem. E aí pessoas encontram ela no caminho, e ela disse: vai tudo bem? Então ela chegando na casa onde Eliseu estava morando, Geazi, o servo de Eliseu, chega: mulher sunamita, está tudo bem? E ela diz: vai tudo bem. E então ela, quando chega diante de Eliseu, Eliseu pergunta: vai tudo bem? Ela diz: não vai bem coisa nenhuma, meu filho está morto, eu não pedi nada para você, você de forma profética declarou e Deus me deu o filho, mas agora meu filho está morto. E ele então fala para Geazi: faz o seguinte, pega o meu manto, pega o meu cajado e vai até a casa da mulher sunamita, e coloca o manto e o cajado sobre o rosto do menino, e ele vai voltar a viver. E então Geazi foi, mas a mulher disse, parafraseando: Eliseu, você não está entendendo, se você não for comigo eu não saio daqui. Então Eliseu foi com ela, e no meio do caminho vem então quem? Geazi, com o manto e com o cajado na mão. E olhou para o profeta e disse: ô profeta, o negócio é o seguinte, não deu certo, falhou o plano, o menino continua morto. E então eles prosseguem até a casa da mulher sunamita. E então agora, quando Eliseu chega na casa daquela mulher, ele vê o menino deitado na cama, o quartinho que há 9 anos atrás ele ficava, praticamente quase no começo do seu ministério. E ali começa a fazer uma enxurrada de memórias marcantes do que ele viveu naquele quarto. Porque a Bíblia diz que naquele quarto havia uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para manter o quarto aceso.
E então agora uma enxurrada de memórias passa pela cabeça de Eliseu. E ele começa a andar em volta daquela cama, pensando consigo: eu só tive experiência com Elias, meu discipulador, de vida para a morte, nunca de morte para a vida. Sabe o que Deus estava falando para Eliseu? Porque o cajado e o manto representava aquilo que ele viveu com Elias. E funcionou, gente? Não funcionou. E aí o que Deus estava falando para Eliseu? O modelo antigo daquilo que você viveu com Elias não serve mais para esse tempo. Eu tenho algo novo. Você só viu experiências de vida para a morte. Agora eu vou fazer com que você veja a experiência da morte para a vida. Eu vou fazer com que você viva um novo. O calor do novo que eu tenho para você, Eliseu, é você ousar voltar a mergulhar na essência, a voltar para o seu quarto, voltar a ter ali o teu tempo comigo, porque é nesse lugar que as coisas vão acontecer, é nesse lugar que o poder da vida vai fluir e tocar uma geração que está morta. E então a Bíblia diz que Eliseu deita em cima do corpo do menino, e ele coloca boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, e então ele começa a declarar vida, e aquele menino volta à vida, e agora então ele está vivendo um novo, ele está vivendo a experiência da morte para a vida, o poder da ressurreição. Deus estava chamando Eliseu para voltar para a essência, a mergulhar na essência, e Eliseu então viveu prodígios e sinais. Mas a Bíblia diz que ele morreu e ele tinha feito 13 sinais. Ixi, Deus errou no que tinha prometido. Lembra que era a porção dobrada? Porção dobrada era 14. Ele tinha feito 13. Fala o seu desse lado: Deus é Deus. A Bíblia fala, queridos, que um homem tinha morrido e foi ser enterrado aonde Eliseu estava morto, e aquele homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, volta à vida. Deus cumpriu a sua palavra, a porção dobrada aconteceu, e o novo de Deus se manteve, porque o novo de Deus em Cristo Jesus é vivermos o poder da ressurreição. Aleluia, queridos. É vivermos o poder da ressurreição. Mas Paulo diz que para vivermos o poder da ressurreição, nós temos que tomar parte dos sofrimentos de Cristo, para então fazermos parte do poder da ressurreição. E o final é tremendo: ser achado nele. Os envolvidos mais nós queremos estar. E então a Bíblia relata para nós, queridos, a lógica em si é ficar até 6 horas da manhã, vão dormir agora, né? A Bíblia fala que eles foram para a cidade e anunciaram aquilo que aconteceu como poder de ressurreição na vida de um jovem que estava dividido entre o mundo e Deus, e agora foi tocado pelo poder da ressurreição. Terceiro andar fala de algo elevado. Tochas fala de um povo que estava elevado no fogo do Espírito, e aquele jovem estava viajando na maionese, sentado na janela, querendo o fogo de Deus, mas querendo o fogo do mundo. Então ele cai e agora ele morre. Agora ele começa a viver. Porque você só começa a viver quando você morre para você mesmo e ressuscita com Cristo. E assim então aconteceu. Deixa eu ver porque essa palavra está queimando meu coração, senão vai fazer vigília mesmo, vai até 16 horas da manhã. Tem tanta palavra, queridos, tem tanta coisa que Deus está falando. Estou tendo que me segurar. E então, queridos, Paulo nos chama a viver essa intensidade, a mergulhar nessa essência. Sabe por quê? Esse povo que saiu 6 horas da manhã começou a anunciar na cidade, e aquela cidade foi tocada pelo poder da ressurreição. Aquela cidade nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrar em nós um coração mergulhado na essência, com um fogo elevado de paixão, queridos, nós vamos sair dos cultos e das atividades, da reunião, da congregação, da família, da fé, e nós vamos tocar o terror na cidade.
Nós vamos alcançar uma cidade com o poder da ressurreição. Quando eu falo terror, queridos, pelo amor de Deus, entenda o que o pastor está falando. Aterrorizar o inferno, não aterrorizar os outros. Aterrorizar o inferno. Porque quando o Filho da luz chega, a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Aleluia. É isso que eu estou falando. É aterrorizar o inferno, não os outros. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos levantando para isso, queridos. Para marcar uma cidade com o poder da ressurreição. Só que alguns creem, queridos. Ô gente, você está entendendo? Chacoalha a pessoa que está do seu lado, fazendo favor, com muito carinho, muito amor. Fala, meu Deus do céu, acorda. Fala para ela assim, acorda para a vida. Jesus é a vida, então acorda para Ele. Aleluia. Queridos, e para encerrar, eu termino com as 10 virgens. A parábola das 10 virgens de Mateus 25. A Bíblia fala que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes tinham azeite para manter o fogo do noivo aceso, para que quando o noivo chegasse, elas estavam preparadas. As outras 5 não tinham reserva, por isso que eram imprudentes. E então, de repente, chega a meia-noite e elas começam a ouvir: o noivo vem! E então as virgens prudentes pegam os seus óleos, o seu azeite, para manter o fogo aceso, para que o noivo pudesse encontrá-las. Enquanto as outras 5 imprudentes falaram assim: ô, empresta aí um pouco de vocês. E as 5 prudentes falaram o quê? Não, não. Vai vocês atrás de vocês. O que nós temos aqui é para nós. Eu quero te dizer uma coisa: o segredo dos últimos dias para uma igreja que está preparada para a volta de Jesus é uma igreja que aprende a falar não, que não fala sim para tudo. E a Bíblia diz que então aquelas 5 prudentes entraram no gozo do seu Senhor, enquanto as 5 imprudentes foram atrás de achar óleo para manter o fogo, para manter o fogo aceso. E então aquelas 5 imprudentes chegaram atrasadas e bateram na porta. Então o noivo abriu. E então a Bíblia fala que o noivo, elas querem entrar, porque o desespero dos imprudentes é achar qualquer óleo barato no final, para tentar achar que engana o noivo com um fogo estranho. E o noivo diz o seguinte: aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Essa palavra conheço no grego, no original, significa: você não me chama mais atenção. Você não me chama mais a atenção. Você entendeu? Aos imprudentes, os atrasados: não fique atrasado, seja prudente, se prepare. Amém, queridos? Aleluia. Fala assim junto comigo: eu não vou deixar para a última hora. Eu vou fazer render cada hora. Então faça render cada hora do seu dia. Viva para a glória de Deus. Viva para manter o fogo, a luz acesa. A luz é o conhecimento da palavra. Aleluia, queridos. Se você deseja viver esse calor do novo, ousando mergulhar na essência, eu te convido a ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor para vir aqui.